Fala, Stefan, deixa eu apresentar para você aqui as minhas considerações para o Congresso de Diretores. Vamos lá. Primeiro, a equipe, né? Aí não tem muito o que falar, porque já falta o nosso novo estagiário aí, né? Que você não conhece ainda, não vai conhecer. Deixa eu só botar isso aqui. Bem, começo falando qual que é o principal papel de admissões, né? No entendimento, é a gente garantir todas as receitas da companhia, né? Então, apesar das principais receitas serem matrículas e venda de material didático, a admissões está ciente e participa de todas as outras receitas, inclusive das sugestões para otimizar, aumentar o ganho, etc. Né? Então, é bom para que todos saibam que se tem receita, se tem entrada de dinheiro, é importante que a admissões tenha conhecimento disso. Vamos lá, mas como é que a admissões acaba garantindo essa receita? Primeiro, ela faz o planejamento do ciclo de matrículas, né? Como? Através da definição da meta, né? Eu vou explicar com mais detalhes no outro slide. Cronograma, né, de tudo que vai acontecer ao longo do ciclo. Né? Todas as ações de marketing, que é feito em conjunto, obviamente, com marketing, campanhas, todas as atividades que vão acontecer ao longo do ciclo, é nessa fase de planejamento que é definida, né? Depois a gente valida a meta com todos os envolvidos, né? Não só os diretores, mas se tiver alguma outra pessoa que seja um stakeholder, alguém importante que tenha conhecimento da meta e que vá participar do ciclo ativamente, é importante que ele valide a meta até para ter um engajamento maior, né? Depois a gente faz o treinamento da equipe, né, de todos os diretores atendentes, com todos os processos que a gente definir para o ciclo de matrícula. Aí se inicia o ciclo de matrícula, então admissões tem a participação de divulgar os resultados diariamente, deixar todos informados se está indo bem ou se está indo mal o ciclo, né? Tem também a função de analisar os resultados, depois fazer reuniões, né? No caso, através dos comitês de matrículas ou reuniões esporádicas, né? De propor soluções para os desvios de receita apresentado ou por não realização de matrículas como a gente estava esperando, definir essas ações, fazer o acompanhamento delas, o planejamento e voltar a analisar os resultados e ficar nesse ciclo até terminar o ciclo de matrículas, né? E como é que é feita a meta, né? Que é uma das atividades principais aí de admissões, né? Primeiro é definida a quantidade de alunos, então a gente separa em dois momentos, rematrícula e captação. Primeiro, rematrícula, a gente identifica todos os alunos que podem se rematricular. Esses alunos que podem se rematricular, a gente analisa os fatores de reprovação, né? Que quando o aluno acaba reprovando, a tendência é que ele não continue com a gente. Inadimplência, se está devendo, ele não pode continuar com a gente. Insatisfação, que é isso através da pesquisa de satisfação, a gente identifica o NPS, né? Que é o Net Promoter Score lá, para ver se as pessoas estão satisfeitas ou não, se estão indicando nossa escola para outras pessoas. E com esses fatores a gente consegue identificar exatamente a quantidade, ou próximo, exatamente, digo, próximo do que vai acontecer, a quantidade de alunos que vão se rematricular. Tá? Após esse momento, a gente identifica quais são as vagas que sobraram nessas turmas e aí a gente faz o cálculo da quantidade de alunos que a gente vai ter que captar, ou seja, alunos que não são nossos, que a gente vai ter que buscar no mercado para preencher esses lugares, né? E como é que a gente faz isso? A gente pega a quantidade de alunos que a gente conseguiu captar no ano passado e faz o ajuste de alguns fatores. Quais são esses fatores? Resultados da marca, se a marca teve bons resultados pedagógicos, aprovações em vestibulares, ou qualquer outro resultado que venha a colocar a marca num lugar de destaque, né? Se a gente investiu muito em infraestrutura, no caso, formamos a escola inteira, então a tendência é que a gente faça uma captação um pouco maior. Se a gente investiu muito em marketing, a tendência é que a gente capte mais alunos também.
E boca a boca, que é um dos principais fatores no nosso negócio de escola, né? A gente consegue, através de pesquisas de mercado, identificar se a quantidade de pessoas que estão indicando nossa escola aumentou do ano passado para esse ano. Se aumentou, a tendência é que a gente capte mais, né? Então, dessa forma, a gente acaba tendo a quantidade de alunos que a gente espera na captação, e somando captação com rematrícula, a gente tem a quantidade de alunos que a gente espera no final do ciclo. E a precificação, como é que é feita? Rematrícula, a gente pega a mensalidade de renovação do ciclo anterior, aplica a inflação, ou um reajuste, que no caso seria para a inflação, uma mudança de segmento, uma mudança de turma, por exemplo, indo para o nono ano, para a primeira série do médio, você tem uma carga horária maior, então você tem um ajuste um pouco maior. Indo da segunda série para a terceira série do médio, a gente também tem uma carga horária maior, então o ajuste é um pouco maior. Já é esperado por todos os pais e responsáveis dos nossos alunos, né? E captação. Captação é bem parecido, né? A gente pega a mensalidade média de captação do ano anterior, aplica inflação e aplica um ajuste de preço aí, no caso, que analisa dois fatores, né? Seria o ciclo anterior, a procura pelo ciclo anterior, por exemplo, a segunda série no ano passado foi muito bem, ficou muito lotado, então a gente tende a deixar essa série esse ano um pouco mais cara, e a quantidade de vagas que a gente tem disponível nesse ciclo. Por exemplo, voltando aqui só um pouquinho, a gente fez aqui o cálculo de rematrícula, identificou quantos alunos iam se rematricular, depois viu quantas vagas tinham na turma. Imagina que nesse cálculo a gente teve muita vaga naquela turma, então a tendência é que a gente ajuste com o preço, deixando ele um pouquinho mais barato para ocupar essas vagas. Admissões trabalha com precificação dinâmica, né? Então o Inspira trabalha com precificação dinâmica, mas por que a gente utiliza esse modelo? Então, se a gente fizer uma análise aqui, ó, do que acontece normalmente no mercado, né, que é uma precificação sem precificação dinâmica, né? As escolas falam que não dão desconto, mas dão algumas bolsas. Elas acabam tendo uma falsa impressão de que tem uma mensalidade acima do que é apresentado, e o faturamento acaba sendo inferior do que se você pudesse jogar um pouco mais com desconto, né? Então, sem desconto, você acaba não tendo uma flexibilidade para fazer uma negociação. Então, você, por 5 a 10% a mais de desconto, você perde alunos em potencial. E no final das contas, se você faz o, o cálculo do faturamento daquela turma, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui de 10 alunos em cada turma, né, só para ficar bem didático, a gente verifica, por exemplo, que com 3 bolsistas eu consigo um faturamento, praticando uma mensalidade de R$ 1.000, eu acabo tendo uma mensalidade média de R$ 700 e faturo 84 mil. Trabalhando com precificação dinâmica, dei um exemplo aqui. Imagina que um bolsista de 40%, 2 de 30%, 3 de 20%, 4 de 10%, ou seja, dando desconto para todos da turma, eu consigo uma mensalidade média maior do que no caso anterior, né? Então, acaba sendo até mais justo com todos os envolvidos na sala, eu consigo aplicar uma prova para a gente identificar quem tem mais merecimento de uma bolsa maior, né? E o melhor de tudo, a gente acaba otimizando o faturamento no final. Nesse exemplo, a gente está confrontando 84 mil contra 93.600, né? A gente acaba otimizando o faturamento trabalhando com precificação dinâmica, né? E como é que funciona esse processo de precificação dinâmica, né? Primeira coisa, primeira etapa do processo, a gente individualiza os descontos. Ou através de um bolsão, que é um processo seletivo, ou uma entrevista, uma prova avulsa, enfim, a gente tem que dar um desconto diferente para cada um dos alunos a partir de um critério objetivo, né? É interessante que esse processo seletivo é uma oportunidade de você coletar leads, ou seja, os interessados, né? Para depois a gente trabalhar também eles no nosso funil de vendas, ligar, entrar em contato, enfim, fazer de tudo com que o aluno interessado